Escolha ser bom, pois a bondade é contagiosa. Ser uma boa pessoa é imitar a Deus, o autor de todo bem, e inspirar aqueles que vivem perto de nós. Um ato de bondade é como a semente que um pássaro carrega para longe, germina e dá frutos para muito além da árvore que a produziu. Uma boa ação leva a outra boa ação que leva a outra boa ação. Primeiro entre aqueles que convivem conosco mais de perto, depois entre os familiares e amigos, por fim entre desconhecidos que talvez nunca encontremos pessoalmente. Os frutos da bondade vão se multiplicando em terrenos cada vez mais distantes. Catolicismo na rotina. Henrique Shawn mostrou a todos nós que a bondade é contagiosa. Henrique Ernesto Shawn, filho de Sarah Tornquist e Alejandro Shawn, nasceu em Paris, no dia 26 de fevereiro de 1921. Foi batizado na igreja de Madeleine e tinha um irmão 2 anos mais velho, também chamado Alejandro. Embora tenha nascido na França, por conta do trabalho de seu pai, a família Shawn regressou para seu país de origem, a Argentina, quando o filho caçula tinha apenas 2 anos de idade. Em abril de 2021, o empresário Henrique Shawn foi reconhecido pelo Papa Francisco como um homem de virtudes heróicas, o primeiro degrau da santidade conforme a Igreja. O Papa já conhecia a trajetória de Shawn, pois supervisionou, quando ainda era arcebispo em Buenos Aires, as primeiras etapas de seu processo de beatificação. O que isso significa na prática? Significa que Henrique Shawn foi elevado pela Igreja Católica ao status de venerável servo de Deus e poderá vir a ser declarado santo no futuro. Empreendedor bem-sucedido e santo? Por que não? A trajetória do empresário argentino foi decisivamente influenciada pela doutrina social da Igreja que conheceu ainda na juventude. Shawn fundou e presidiu diversas associações cristãs durante a vida, dentre elas a Associação Cristã de Executivos de Negócios, cuja missão era promover os valores cristãos entre os proprietários e dirigentes de empresas. Em seus livros e discursos, promovia a justiça e a honra nos ambientes profissionais. Costumava dizer que para julgar um operário, primeiro é preciso amá-lo. Estabeleceu fundos de pensão, planos de saúde e mecanismos de ajuda financeira para os trabalhadores, bem antes dessas atitudes se tornarem práticas comuns. Certa vez, recebeu da matriz norte-americana da empresa que dirigia a ordem de demitir 1.200 funcionários por conta de uma crise pontual. Sua resposta foi: se precisar demitir uma única pessoa, eu me demito e vou embora. Promover a dignidade do trabalhador era o valor central que embasava suas atitudes. Por conta dessa postura, o empresário era querido e respeitado. Esse respeito ficou evidente quando Henrique Shawn tratava o câncer que lhe tirou a vida aos 41 anos e precisou de uma transfusão. Mais de 260 funcionários fizeram fila na porta do hospital para doar sangue. O empresário argentino morreu cedo, mas deixou um legado de bondade que se multiplicou muito além dos seus atos individuais.
quanta gente, inspirada por Shawn, não fez da vida profissional um caminho de amor e de santidade. A bondade é capaz de tornar os outros bondosos. Quem recebe o bem tende a espalhar o bem e se fortalecer contra as doenças da alma. Um ato de bondade tende a suscitar mudanças positivas nas vidas de quem pratica e de quem recebe o bem. Quem almeja o bem cresce nas virtudes e se fortalece para combater as próprias fraquezas de caráter. A bondade ajuda a controlar os maus pensamentos, a evitar os comentários maldosos e o espírito crítico em relação ao outro, tão presentes nas personalidades arrogantes. As boas atitudes nos ajudam a crescer em humildade, já que nos permitem perceber que não somos nada sem Deus e sem os outros. A cereja do bolo é a alegria interior. Quem faz e recebe o bem experimenta o contentamento reservado àqueles que agem a partir das motivações mais elevadas. Vale a pena escolher e permanecer no caminho do bem. Termino com algumas palavras do próprio Henrique Shawn, colhidas de suas anotações pessoais. As ideias que eu tinha sobre o meu futuro sofreram uma grande modificação em meu espírito por motivos de natureza religiosa. Agora creio que tudo se cumprirá. Meu Deus, dai-me forças para poder glorificar o vosso nome e fazer muitos irmãos e irmãs acreditarem em vós. Mais do que nunca, nos tempos atuais e apesar das dificuldades, os líderes de empresa, como intelectuais e chefes, têm o dever de levar a mensagem cristã e a luz da fé ao desenvolvimento dos espíritos. Têm que esforçar-se para aplicar, baseado nos princípios sociais cristãos, a busca de soluções adaptadas às realidades em constante mudança. Devemos criar trabalho e, quanto mais eficiente for o nosso serviço, mais recursos a providência divina terá para distribuir entre os pobres e necessitados. O apóstolo é um enviado. Para ser apóstolo, é preciso estar unido a Cristo pela fé e pela caridade. O apóstolo deve saber o que Cristo pensa. Viva essa caridade em seu trabalho, em sua casa, no lugar onde a providência o colocou. Entregue-se sem reservas. Acesse catolicismonarotina.com.br para mais episódios.